Existem histórias que nunca chegaram aos livros. Relatos sussurrados apenas nas montanhas, onde o vento ainda carrega memórias antigas. Uma dessas histórias fala de uma noite rara, em que Miyamoto Musashi, o maior espadachim que o Japão já viu, não enfrentou um samurai, mas ficou diante de Susanoo, o deus das tempestades. Foi um encontro que mudou o destino de um guerreiro e revelou algo que até hoje poucos entendem. E antes de entrarmos nessa história, um aviso rápido. Se você gosta de lendas esquecidas, mistérios antigos, filosofias profundas e relatos que atravessam gerações, então você está no lugar certo. E se inscreva agora no canal Mistérios do Mundo. E ative o sininho, porque aqui cada vídeo é uma nova porta para o desconhecido. Pronto? Então respire fundo, porque o que você vai ouvir agora é uma história que atravessou séculos como um sussurro. Você já ouviu a história que quase ninguém conta? A história de quando Miyamoto Musashi, o maior espadachim que o Japão já viu, não enfrentou um samurai. Não enfrentou um exército, mas ficou cara a cara com Susanoo, o deus das tempestades. Uma noite que mudaria para sempre o destino do guerreiro. E talvez mude o seu também. Era final do outono. O vento soprava frio entre as árvores. E o cheiro de chuva anunciava uma tempestade que ainda não havia chegado. Musashi caminhava lentamente, suas sandálias marcando a lama úmida da trilha. Ele vinha de um duelo. Mais um. O adversário era habilidoso, rápido, preciso. Mas Musashi venceu em segundos. E pela primeira vez, ele não sentiu nada. Nem orgulho, nem satisfação, nem o vazio que sempre tentava esconder. Era como se o mundo estivesse perdendo cor. Musashi entrou na floresta para pensar, mas quanto mais caminhava, mais pesada a noite se tornava. Não havia grilos, não havia corvos, não havia vento. Era como caminhar dentro de um sonho. Ele parou. A mão foi naturalmente para o cabo da espada. Quem está aí? Nenhum som. Até que um trovão seco e profundo ecoou no céu. Mas não havia relâmpago, não havia nuvens. Era impossível. Musashi respirou fundo. Mostre-se. O chão vibrou como se uma fera gigantesca estivesse despertando. A névoa começou a rodopiar, puxada por um vento inexistente pouco antes. As árvores se inclinaram como se uma presença invisível passasse entre elas. Então, ele apareceu. Primeiro veio o som. Algo entre o rugido do mar e o grito de uma montanha partindo ao meio. Depois a forma. Um homem com postura de guerreiro. Cabelos longos como nuvens de tempestade e olhos azuis intensos, brilhando na escuridão. Sua armadura parecia feita de água em constante movimento. E o ar ao redor dele carregava cheiro de chuva. O deus das tempestades. O errante. O indomável. Susanoo no Mikoto. Musashi engoliu seco, mas não deu um passo atrás. Susanoo o observou como quem estuda uma sombra. Você é Miyamoto Musashi? Não foi pergunta. Foi afirmação, como se o nome tivesse peso. Sou. E o que um deus quer comigo? Susanoo estreitou os olhos. Quero ver o quanto você realmente acredita em si mesmo. O ar explodiu em um sopro de vento. Folhas voaram em círculos. A névoa se espalhou como cortinas sendo puxadas. Susanoo deu um passo à frente. O som de seu pé tocando o chão ecoou como trovão distante. Todos dizem que você é o maior espadachim do Japão. Mas me diga, Musashi. Ele inclinou a cabeça. Você acredita nisso? Musashi não respondeu imediatamente. Eu acredito no meu caminho. Susanoo sorriu, um sorriso curto e quase cruel. O caminho de um espadachim, ou o caminho de um homem que foge de si mesmo. Musashi sentiu algo dentro dele se contrair. Do que está falando? O deus abriu os braços. Quer saber a verdade, humano? Vocês não vencem batalhas. Vocês só trocam de inimigos. Musashi cerrou os olhos. E qual seria o meu inimigo? Susanoo estendeu a mão. A ponta de seu dedo tocou a testa de Musashi. Num segundo, o mundo explodiu em imagens. Musashi viu a si mesmo, pequeno, fraco, encolhido atrás da casa, tentando fugir das brigas da família. Viu o desprezo de guerreiros mais velhos. Viu o medo que ele nunca admitia. Viu a solidão que carregava como armadura. Uma voz ecoou dentro de sua cabeça. Você luta para não sentir.
Você treina para não pensar. Você vence para não lembrar. Musashi apertou os olhos. Pare! A cena mudou. Agora era o duelo contra Kojiro. A ilha. O barco. O sol batendo na lâmina. Mas o que Susanoo mostrou não foi a luta, e sim o olhar de Musashi logo depois. Um olhar vazio. Sem alegria, sem vitória, sem paz. Susanoo falou, agora atrás dele. Você dominou a espada, mas perdeu a si mesmo no processo. Musashi ficou imóvel. Por que está me mostrando isso? Porque é hora de parar de fugir. O vento acalmou. A chuva parou. Não havia som. Musashi estava de joelhos, respirando fundo. Susanoo, agora à sua frente, colocou a mão em seu ombro. Musashi, diga. Você acha que força é nunca cair. Mas a verdadeira força é saber o que te derruba. Musashi levantou lentamente. E o que me derruba? Susanoo respondeu com voz calma, quase humana. O medo de não ser suficiente. Musashi sentiu a verdade como um golpe. Sempre temi isso. Eu sei. Susanoo então ergueu a mão para o céu. Relâmpagos cruzaram as nuvens, mas nenhum caiu. Ouça, Musashi. Um guerreiro que só luta com a espada morre como um homem vazio. Mas um guerreiro que luta contra si mesmo se torna lenda. Musashi olhou para o próprio reflexo na lâmina molhada de sua espada. E como eu venço essa luta? Susanoo virou-se, caminhando em direção ao vento. Você não vence. Ele olhou por cima do ombro. Você aprende a caminhar dentro da tempestade. O corpo de Susanoo começou a se dissolver em vento. Primeiro os cabelos, depois o tronco, até que restaram apenas olhos brilhando na névoa. Lembre-se disso, espadachim. O mundo não teme sua espada. Teme o homem que você pode se tornar. Um último trovão ecoou, e Susanoo desapareceu. A floresta voltou a respirar. O ar recuperou vida. A tempestade terminou antes mesmo de começar. Musashi ficou de pé, sozinho. Mas algo dentro dele havia finalmente despertado. Ele guardou a espada e murmurou. A partir de hoje, não busco vencer homens. Busco vencer o que me impede de crescer. E voltou a caminhar. Sem medo, sem pressa, sem fugir. Dizem que foi depois daquela noite que Musashi mudou para sempre. Não pela força, não pelos duelos, não pela fama, mas porque pela primeira vez ele enfrentou aquilo que vivia escondido dentro dele. A tempestade que cada um carrega por trás dos olhos. E você? Qual tempestade sua alma ainda precisa atravessar? Se esse universo te inspira, se histórias como essa despertam algo dentro de você, então você vai se identificar com o que criamos na Lost Artifact Studio. Lá você encontra quadros, camisetas e acessórios inspirados na cultura japonesa. Em lendas antigas, yokais, samurais, florestas místicas e símbolos que carregam significado. Tudo feito para quem não gosta de coisas comuns, mas quer carregar um pouco de mistério, força e história no próprio estilo. Acesse agora lostartifactstudio.com e escolha algo que combine com a sua jornada.